Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para seguirmos a leitura do nosso livro Pecados Intocáveis e hoje nós então vamos ler o capítulo 4, A Cura do Pecado. Acompanhe comigo. John Newton, autor do querido hino Amazing Grace, foi traficante de escravos e capitão de um navio negreiro que levava africanos para os Estados Unidos. Por motivos de saúde, Newton deixou a navegação e passou a ser oficial alfandegário. Estudou teologia e tornou-se pastor. Contudo, mesmo pastoreando, ele não esquecia a natureza horrorosa de seu pecado como traficante de escravos. Perto de morrer, Newton disse a um amigo: "Minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas. Sou um grande operador, um grande pecador, e Cristo é um grande Salvador." Séculos antes, Saulo de Tarso se tornou o apóstolo Paulo. Também foi culpado de pecados repulsivos, Atos capítulo 7, versículo 54, até o capítulo 8, versículo 1. Descreve sua cumplicidade no apedrejamento de Estevão. Em Atos 9, 1 e 2, lemos sobre seu envolvimento pessoal na perseguição aos cristãos. No fim da vida, Paulo confessa que na juventude havia sido blasfemo, perseguidor de Cristo e arrogante. 1 Timóteo 1,13. Todavia, no mesmo contexto, também afirma: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, no verso 15. Tanto John Newton quanto o apóstolo Paulo se consideravam grandes pecadores, mas afirmaram ter encontrado um grande Salvador. A maioria dos cristãos não se identifica com John Newton nem com o apóstolo Paulo na gravidade de seus pecados antes de se converterem. Talvez não tenhamos adulterado, assassinado, traficado drogas, roubado nossos patrões. Eu mesmo, ao fazer um balanço da vida, posso afirmar que fui uma criança obediente, um adolescente exemplar, um funcionário de confiança e um marido e pai consciencioso. Na verdade, faço parte de um ministério cristão há mais de 50 anos. No entanto, apesar de nunca ter cometido nenhum pecado escabroso, já fofoquei, apontei o dedo para os outros, guardei ressentimento, fui impaciente, agi baseado no egoísmo, deixei de confiar em Deus em momentos difíceis da vida, sucumbi ao materialismo e até idolatrei meu time de futebol. Tenho de me juntar a Paulo e dizer que sou o maior dos pecadores. Ou, parafraseando John Newton, sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Essa é minha única esperança. É a única cura para os meus pecados e também a única cura para os seus. John Newton e Paulo descreveram-se como pecadores no tempo presente. Nenhum dos dois disse fui. Ambos confessam sou. O contexto da afirmação de Paulo deixa claro que ele refletia sobre seus pecados como perseguidor dos cristãos. Da mesma forma, entendemos pela reflexão de Newton que ele nunca superou o fato de ter sido traficante de escravos. Na realidade, com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais horrorizado com seu passado. Então, isso significa que Paulo e John Newton, embora se descrevessem pecadores no tempo presente, se referiam apenas aos pecados antigos como perseguidor e traficante de escravos, respectivamente? Dificilmente estariam pensando assim. Sabemos, por exemplo, que poucos anos antes de escrever 1 Timóteo, Paulo se classificou como o menor entre todos os santos. Como ministro do Evangelho somente pela graça de Deus, em Efésios capítulo 7, versos 7 e 8. Aliás, parece haver uma descida progressiva na conscientização de Paulo. Descida que vai levar de menor dos apóstolos, em 1 Coríntios 15, 9, escrito no ano 55 d.C., para o menor dos santos, em Efésios 3, 8, escrito em 60 d.C., chegando ao maior dos pecadores, em 1 Timóteo 1,15, escrito por volta de 63 a 64 d.C.
Certo que desde a conversão até a morte, Hilton e Paulo desenvolveram o caráter de Cristo. Com o passar do tempo, os dois agiam cada vez mais como os santos que se tornaram na conversão. Entretanto, o processo de crescimento exigiu maior consciência e percepção das manifestações da carne que ainda habitavam neles. Assim, John Newton poderia facilmente ter dito: fui e ainda sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Se você e eu queremos lidar efetivamente com os pecados aceitáveis da nossa vida, temos que afirmar a mesma coisa. A cura para nossos pecados, sejam vergonhosos, sejam aceitáveis, é o Evangelho em sua maior abrangência. O Evangelho é, na verdade, uma mensagem. Aqui, ele é entendido como expressão resumida da obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo por nós e de sua atuação em nós hoje por intermédio do Espírito Santo. Quando falo de abrangência maior do Evangelho, refiro-me ao fato de Cristo, em sua obra por nós e em nós, livrar-nos não somente do castigo do pecado, como também de seu domínio ou poder reinante em nossas vidas. Augusto do Pede aprendeu de maneira belíssima esses dois aspectos da obra maravilhosa de Cristo em seu hino Rock of Ages. Que a água e o sangue que de teu lado escorreram sejam a cura dupla do pecado, dando-me teu mau poder. A partir do capítulo 7, seremos específicos quanto aos muitos pecados intocáveis em nossa vida, com que eles se parecem, os estragos que causam em nossas vidas e como lidar com eles. Mas antes temos de examinar com cuidado o Evangelho. Isso por alguns motivos. Primeiro, o Evangelho é só para os pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Muitos cristãos acham que o Evangelho se aplica somente aos não crentes que precisam ser salvos. A crença geral é que, uma vez que confiamos em Cristo, não precisamos mais do Evangelho, a não ser para compartilhá-lo com quem ainda está perdido. Embora sejamos santos de verdade, no sentido de separados para Deus, ainda continuamos pecadores. No Novo Testamento, todos os mandamentos éticos e exortações aos cristãos pressupõem que o pecado continua presente em nosso viver. Temos de lidar com ele dentre as quatro maneiras que a Escritura é útil, conforme 2 Timóteo 3,16, encontram-se a repreensão e a correção. Mais uma vez, essas duas maneiras pressupõem que ainda temos pecados que precisam ser repreendidos e corrigidos. Então, a primeira utilidade do Evangelho como cura para nossos pecados é arar o terreno de nossos corações para enxergarmos os pecados que ali estão. Aceitar minha condição de pecador, que necessita do Evangelho diariamente, é uma apunhalada no meu coração moralista que me prepara para enfrentar e aceitar a realidade do pecado que continua a viver dentro de mim. Segundo o Evangelho, não só me prepara para encarar o pecado, mas também me deixa livre para isso. Enfrentar o pecado resulta em culpa. Nós nos sentimos culpados porque somos culpados. E se creio de forma consciente ou inconsciente que Deus ainda leva em conta a minha culpa, o instinto de autoproteção me impede de reconhecer o pecado e a culpa. Ou, então, me leva a depreciá-los. Contudo, não podemos nem começar a lidar com uma manifestação em particular do pecado, como a ira ou autocomiseração, por exemplo, até reconhecermos abertamente
a sua presença e atuação em nossas vidas. Então preciso ter certeza de que meu pecado está perdoado antes mesmo de reconhecê-lo, quanto mais para começar a lidar com ele. Quando falo em reconhecer o pecado, refiro-me a algo mais do que uma admissão pessoal pela metade de que fui egoísta em certa ocasião. Pelo contrário, falo de admissão incondicional e indefensável. Sou egoísta, e aquela atitude em particular nada mais foi do que uma manifestação do egoísmo que ainda habita em mim. Mas para admitir isso, preciso ter certeza de que meu egoísmo está perdoado, que Deus não me culpa mais por ele. O Evangelho dá essa garantia. Avalie estas palavras do apóstolo Paulo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque Deus dá baixa meu pecado? Porque já o acreditou a Jesus. Como o profeta Isaías disse, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Capítulo 56, versículo 6. À medida que entendo no íntimo essa grande verdade do perdão de Deus por intermédio de Cristo, fico livre para enfrentar de modo honesto e humilde as manifestações do pecado em minha vida. Por isso é importante afirmar diariamente, como John Newton fez: sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Terceiro, o Evangelho me motiva e me fortalece a lidar com o pecado. Não basta enfrentar honestamente o pecado. Se queremos ficar mais e mais parecidos com Cristo, temos que lidar com o pecado. Usando a linguagem bíblica, é preciso mortificar as práticas do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Todavia, como alguém disse com muita propriedade, o único pecado contra o qual podemos lutar com sucesso é o pecado perdoado. Só podemos começar a lidar com a atividade do pecado em nossas vidas depois de termos lidado com a sua culpa. Retornamos assim para o Evangelho e para a certeza de que Deus, por meio de Cristo, já tratou nossa culpa. Saber que Deus não me culpa mais pelo pecado me oferece duas certezas. Primeiro, assegura-me de que Deus está comigo e não contra mim. Romanos capítulo 8, versículo 31. Não estou sozinho nessa batalha contra o pecado. Deus não está me olhando lá do trono celeste e admoestando: quando é que vai se endireitar? Quando é que vai dar um basta nesse pecado? Pelo contrário, Ele se coloca ao meu lado e me incentiva: vamos trabalhar nesse pecado. Saiba que não tenho nada contra você. Deus não é mais o meu juiz, agora Ele é meu Pai Celeste que me ama, mesmo em face do meu pecado, um amor infinito gerado em seu próprio coração. Essa certeza me encoraja grandemente e me motiva a lutar contra o pecado. Além disso, ter certeza de que Deus não me atribui mais o pecado e que está ao meu lado na luta contra ele produz em mim uma enorme gratidão que Ele fez e está fazendo em minha vida por intermédio de Cristo. Juntos, o encorajamento e a gratidão geram em nós o desejo de lutar contra o pecado. Não se engane, lutar contra o pecado não é uma opção. Matar o pecado é uma ordem. É nossa obrigação realizar a tarefa. Todavia, obrigação sem disposição logo resulta em canseiro. É a verdade do Evangelho reafirmada em nossos corações diariamente que planta em nós o desejo de realizar a tarefa. É o Evangelho que alimenta o fogo de nossa motivação para lidar com nossos pecados intocáveis e sutis.
É o Evangelho que nos motiva a viver diariamente o que somos aos olhos de Deus. Vemos então que a apropriação diária do Evangelho, que nos assegura o perdão dos pecados, é uma parte significativa da nossa luta contra o pecado. Não é a única parte, e analisaremos algumas em outros capítulos, mas, por ora, incentivo o leitor a apoderar-se do Evangelho todos os dias de modo consciente. Alguém disse: pregue o Evangelho a você mesmo todos os dias. É assim que nos apropriamos diariamente e de modo consciente do Evangelho. Temos de anunciá-lo a nós mesmos dia a dia. Além disso, temos de personificá-lo, como Paulo fez ao escrever sobre o Filho de Deus que me amou e se entregou por Gálatas capítulo 2, versículo 20. Também é bom personificar o amor do Pai de maneira semelhante. Por exemplo, parafraseando 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisso está o amor. Não fui eu que amei a Deus, mas foi Ele quem me amou e enviou o seu Filho como propiciação aos meus pecados. Boa notícia de que Deus não vai jogar os meus pecados na minha cara, que Ele me perdoou de verdade, é tão espetacular e tão contrária à nossa forma de pensar que, francamente, parece boa demais para ser verdade. Particularmente um dia em que os acontecimentos escancaram seu egoísmo, sua impaciência, seus ressentimentos, aí é que a notícia parece mesmo boa demais para ser verdade. Tive um dia assim. Precisei correr para a Bíblia ler de olhos arregalados sobre o perdão de Deus anunciado em suas páginas e pregá-lo a mim mesmo. Contudo, não importa se o dia está ruim ou bom, mesmo nos melhores dias temos de pregar o Evangelho a nós mesmos. A verdade é que nunca existe um dia em nossas vidas em que somos tão bons que não precisamos do Evangelho. Você deve estar perguntando: se pregar o Evangelho a mim mesmo é tão importante, como faço isso? Não existe um jeito certo, então vou explicar como eu faço. Sou metódico por natureza, então o meu jeito não servirá para todo mundo, mas tomara que faça brotar em sua cabeça alguma ideia sobre como é pregar o Evangelho a nós mesmos. Lá vai. Como o Evangelho é coisa para pecadores, começo o dia admitindo que, apesar de eu ser santo, peco diariamente em pensamentos, palavras, ações e motivos. Estou ciente de qualquer pecado sutil, ou nem tanto, em minha vida, confesso a Deus. Mesmo se minha consciência não me acusa de nada, confesso a Deus que não chego nem perto de amá-lo de todo o coração ou de amar o próximo como a mim mesmo. Arrependo-me desses pecados e aplico alguns versículos específicos que me asseguram o perdão de Deus aos pecados que acabei de confessar. A seguir, estendo as palavras do perdão de Deus apresentadas nesses versículos para toda a minha vida e admito que minha única esperança de ficar bem com Ele naquele dia é por meio do sangue de Jesus derramado por meus pecados e por sua vida de retidão em meu favor. Edward Mote aprendeu de maneira belíssima essa confiança nos dois aspectos da obra de Cristo por meio desta frase no seu hino The Solid Rock. Esperança não está alicerçada em nada, a não ser no sangue e na retidão de Jesus. Quase todos os dias pego-me cantando essa frase, refletindo nas promessas de perdão contidas na Bíblia. Quais versículos uso para pregar o Evangelho a mim mesmo? Alguns deles são: como o Oriente se distancia do Ocidente, assim se afasta de nós nossa transgressão. Salmo 103, 12. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Não me lembro dos teus pecados. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se do seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele.
Isaías capítulo 53, verso 6. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Há muitos outros, incluindo o Salmo 130, 3 e 4, Isaías capítulo 1, versículo 18, 18 e capítulo 38, versículo 17. Miqueias capítulo 7, versículo 19, Efésios capítulo 1, versículo 7, Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, Hebreus capítulo 8, versos 12 e capítulo 10, versos 17 e 18. Sejam quais forem os versículos que usemos para nos certificar do perdão de Deus, precisamos entender que, afirmando claramente ou não, a única base para o perdão de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Como disse o autor de Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão. Capítulo 9, versículo 22. E o contexto deixa claro que o sangue de Cristo é o critério objetivo pelo qual Deus perdoa nossos pecados. Então, essa é então a primeira parte da boa notícia do Evangelho. Deus perdoou todos os nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho na cruz. Voltando ao hino do Pledge, Rock of Ages, essa é a primeira parte da cura dupla, isso é, ser purificado da culpa do pecado. No entanto, a cura dupla do Pledge também inclui ser purificado do poder do pecado. Esse é o assunto do próximo capítulo. Bom, no próximo capítulo, então, vamos estar lendo o poder do Espírito Santo. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Peço que vocês possam estar meditando nessas palavras, né? Que isso possa fazer sentido para você e que possa estar alimentando o seu desejo de buscar ao Senhor cada vez mais e ser curado realmente da culpa do pecado. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo capítulo.